Salve, salve! Você vai conferir nesse vídeo dicas importantes sobre a história do Paraná para o concurso da PM Paraná 2020 e também para provas e vestibulares. Eu sou o professor Júlio Reiser e vou trabalhar com você neste vídeo algumas dicas importantes sobre a história do Paraná. Então, confere aí. Lembrando que o vídeo completo está no canal do YouTube Júlio Reiser. Quando nós falamos sobre a história do Paraná, é importante você considerar alguns aspectos relevantes, principalmente associados à nossa geografia também, né? Então vale a pena você lembrar aí que o Paraná ele faz divisa com os seguintes estados. No norte nós fazemos divisa aí com São Paulo, separados aí pelo rio Paranapanema. Na região noroeste do estado nós temos o Mato Grosso do Sul. No oeste nós temos a tríplice fronteira, Argentina e Paraguai. E o sul do estado faz divisa aí com Santa Catarina. E na região leste nós temos o Oceano Atlântico. Também vale a pena você lembrar sobre os rios importantes que nós temos, como o Paranapanema, o rio Ivaí, o rio Tibagi, o rio Piquiri, o rio Iguaçu e o rio Paraná, que acabou dando origem ao nome do nosso estado também. Para você se ligar na história e não perder nenhum detalhe, vale a pena conferir também que o Paraná está dividido assim geograficamente falando. Nós temos o litoral, nós temos a região do primeiro Planalto, ou Planalto de Curitiba, nós temos o segundo Planalto, ou Planalto de Ponta Grossa, o terceiro Planalto, ou Planalto de Guarapuava. E em relação à história do Paraná, vale muito a pena você considerar que as provas como um todo, o que elas gostam de cobrar de você? Elas gostam de cobrar a parte de colonização, elas gostam de cobrar também a época em que a região foi colonizada e a região propriamente dita associada a um ciclo econômico, pois foi assim que o Paraná foi colonizado. Uma coisa importante que você tem que entender e deve lembrar é que por um bom tempo a maior parte do atual estado do Paraná foi domínio espanhol. Pelo Tratado de Tordesilhas, somente o litoral e o primeiro Planalto eram domínios portugueses. A totalidade do território paranaense passou ao domínio português somente a partir de 1750, com o Tratado de Madrid. Início da colonização do Paraná, ele vai acontecer por espanhóis. Espanhóis foram os primeiros, lá no século XVI, a ocupar o interior do atual estado do Paraná, fundando missões jesuíticas e também vilas. As vilas foram fundadas com o objetivo de encontrar metais preciosos e as missões ou reduções jesuíticas com o objetivo aí de catequizar os indígenas. Mas nem vilas e nem missões acabaram permanecendo muito tempo. As vilas foram abandonadas porque não encontramos metais preciosos como queriam e as missões ou reduções foram destruídas pelos bandeirantes, como por exemplo Antônio Raposo Tavares, que numa das suas expedições aí deu início à ocupação, ou melhor, ao reconhecimento do território do interior atual estado do Paraná. E a partir de agora, o que eu vou falar para você são pontos bem distintos e bem objetivos, para você entender, de uma forma resumida, a abordagem que a prova vai cobrar de você. Região, época e o ciclo econômico responsável pela colonização dessa região. Lembrando que para mais informações você pode acessar um link, um site que está aqui na descrição do vídeo, o site aí do Fox Concurso, sou professor do Fox Concurso, e nós temos lá um material sensacional esperando por você que vai se preparar aí para a prova da Polícia Militar do Paraná. Então o link vai estar na descrição aqui do vídeo, você pode aproveitar. Vamos começar? Então olha só, vamos lá. Falando sobre colonização portuguesa no atual estado do Paraná. Quando que começou? A colonização portuguesa, ela começa no século XVII e nós tivemos aí o litoral e o primeiro Planalto sendo ocupados em consequência da exploração do ouro, da mineração. Então, litoral e primeiro Planalto, eles foram ocupados e povoados no século XVII por causa do ouro. E aí surgiu cidades como Paranaguá, Antonina, Morretes, Curitiba, que foram consequência dessa época aí da mineração. Na sequência, no século XVIII e XIX, nós temos a região dos Campos Gerais, ou Segundo Planalto, sendo ocupado, por causa de um movimento chamado de tropeirismo. As tropas partiam do Rio Grande do Sul, atravessavam Santa Catarina, atravessavam os Campos Gerais do Paraná, em direção à feira em São Paulo. E essa é uma época muito movimentada economicamente na região aí sudeste do Brasil por causa da mineração em Minas Gerais. Então o comércio era intenso e cidades como Ponta Grossa, Castro e Lapa surgiram neste contexto, tá bom? Aí nós temos século XIX e século XX, uma importante região ocupada do estado do Paraná, que é a região
Norte. Século XIX e XX, a ocupação da região Norte como consequência do café. O café foi muito produzido, o Paraná foi um dos grandes produtores nacionais de café e no século XIX e XX, a região Norte, ocupada pelo café, não cai em pegadinha e não se deixe levar por outro tipo de afirmação, tá bom? E aí nós temos a região Oeste e Sudoeste. A região Oeste e Sudoeste, ela foi ocupada em dois momentos. Num primeiro momento, no século XIX e XX, por causa da erva mate, né, que era cultivada e explorada às margens do rio Paraná, e também a exploração de madeira. Este é o primeiro grande movimento, os primeiros grandes ciclos da região Oeste e Sudoeste, século XIX e XX. Erva mate e madeira. Mas a região Oeste e Sudoeste também foi aí contemplada pela agricultura. Em meados dos anos 30 e 40 aí do século XX, tivemos a agricultura ocupando e ajudando a preencher os vazios que ainda existiam no estado do Paraná. Uma outra coisa que vale a pena você lembrar também é que mais recentemente, aí nas últimas décadas, a economia paranaense foi incrementada por um parque automobilístico na região metropolitana de Curitiba. E isso ajudou a diversificar a economia paranaense, beleza? Em relação às provas, então, o que você tem que lembrar? Olha o resumo aí na sua tela. Século XVI, o interior do Paraná sendo ocupado por espanhóis em vilas e missões. Século XVII, litoral e primeiro planalto, mineração. Século XVIII, XIX, região do segundo planalto, tropeiros, tropeirismo. Século XIX e XX, oeste e sudoeste, por erva mate, madeira e mais recentemente a agricultura. Com essas dicas eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na sua prova. Se você gostou, curte, compartilha, deixa aí os seus comentários e inscreva-se aqui no canal. Lembrando que temos mais informações na descrição do vídeo. Forte abraço para você, valeu!